Qual a sua mensagem aqui para os prefeitos? Pois é um evento muito importante, né, trazendo aí prefeitos, secretários de todo o estado e também de outras regiões do Brasil, né, então é um público muito seleto, no momento que a gente acabou de sair das eleições municipais, num contexto em que tanto a geopolítica mundial mudando agora com a eleição do Trump nos Estados Unidos, quanto os desafios que a gente tem aqui no Brasil, né, que já vem já de algum tempo, né, na nossa questão econômica, na nossa questão fiscal. Isso tudo parece que são coisas distantes, né, o que acontece lá nos Estados Unidos, o que acontece lá em Brasília, mas são questões que têm repercussão direta na vida das cidades, na administração das cidades e na vida de todos os cidadãos. Então, vamos conversar um pouco sobre como que esse cenário macro impacta no micro na vida do dia a dia das cidades brasileiras. Você pode dar um exemplo para a gente de como o que acontece lá fora pode afetar a vida de um prefeito de uma cidadezinha aqui da região? Pois é, acho que o caso da eleição americana é um caso bem emblemático, né? A gente acompanhou aí na televisão toda a eleição americana, essa disputa entre o Trump e a Câmara, são ideias muito diferentes sobre a posição dos Estados Unidos, né? As políticas internas para promover o crescimento nos Estados Unidos, para combater a inflação. Então, muitas vezes a gente pode pensar, olha, mas isso aí aqui está muito distante, isso tem a ver só lá com os Estados Unidos, a nossa vida aqui não vai ser afetada por isso, mas na verdade vai ser afetada, porque a economia americana é uma economia muito importante, é um grande parceiro comercial do Brasil, e conforme for a condução da política econômica do governo Trump, isso tem repercussão aqui no Brasil, porque as decisões que vão ser tomadas lá em relação, por exemplo, a comércio internacional, a tarifas, mesmo a imigração, tudo isso repercute aqui no Brasil, porque os Estados Unidos são um parceiro comercial muito grande no Brasil. As decisões que os Estados Unidos tomam afetam, por exemplo, o preço dos produtos do agro, e a gente sabe que o agro é muito importante. Nós estamos aqui no Paraná, né, onde tem essa pujança do agro na região, no estado todo, né? Então, às vezes parece distante, mas decisões que o governo Trump vai tomar na área comercial, por exemplo, em relação a uma eventual guerra comercial com a China, pode respingar aqui no Brasil e afetar a economia local via os preços das commodities, dos produtos que a gente exporta, né? O preço da soja, o preço do milho, o preço da carne bovina, suína, o preço do frango, tudo isso é afetado por essas decisões, que são decisões parece que estão distantes, mas que vão repercutir diretamente na economia local aqui no Brasil. Bruno, e qual é a análise que você faz, a estimativa que você tem aí para os próximos meses? Pois acho que a gente vai viver um período um pouco de indefinição ainda nessa transição entre o governo Biden para o governo Trump. A gente precisa saber quais vão ser, né, as figuras que vão ocupar os postos-chave da economia nos Estados Unidos. Precisamos ver qual vai ser a adoção das principais políticas econômicas do novo governo. Então, esse período, nos próximos meses, é um período de especulação, é um período, né, de muita indefinição, então ainda é incerto, e aí todas as vezes que a gente observa indefinição, incerteza, uma das formas como isso repercute diretamente na nossa vida é via o câmbio, né? Então, é de se esperar uma flutuação maior do câmbio nos próximos meses, até que as coisas se assentem e a gente tenha uma maior clareza. Isso em relação ao que acontece lá fora. Mas aqui dentro no Brasil, a gente também tem os nossos desafios internos aqui no Brasil. Que também afetam o câmbio. Afetam o câmbio porque a gente tem vivido um momento na economia brasileira que é positivo, né? Um momento de redução do desemprego, melhoria da renda, tudo isso aumenta o consumo, então são dados positivos, inclusive que já vêm desde o final da pandemia, a economia brasileira num bom momento, mas apesar disso a gente tem um ponto de fragilidade que vem justamente das contas públicas no governo. O governo
está tendo muita dificuldade de equilibrar as contas públicas, ele gasta mais do que arrecada, e aí quando o governo gasta mais do que arrecada, a dívida do governo cresce, isso aumenta os temores em relação à economia brasileira e gera uma pressão também no câmbio. Então, já é um movimento incerto por causa de toda essa mudança da conjuntura internacional, mas isso é potencializado pelos problemas internos que a gente tem aqui no Brasil, especificamente na questão fiscal do governo. E esse momento de incerteza, esses meses de incerteza, vão fazer o investimento frear, o investimento privado? Pois é, justamente nesses momentos de incerteza, são justamente os momentos em que o empresário, então, ele coloca o pé no freio, ele espera o cenário clarear para tomar uma decisão. Ainda mais quando se tem uma perspectiva, e a gente está vivendo esse momento aqui no Brasil, de elevação das taxas de juros, né? A inflação ela começou a crescer nos últimos meses de uma forma mais intensa, está ameaçando descumprir a meta que o Banco Central tem para cumprir, e aí, nesse contexto, o Banco Central está aumentando as taxas de juros nas últimas reuniões da diretoria do Banco Central, a famosa reunião do Copom. Então, um cenário em que a gente observa volatilidade do câmbio, de um lado, e juros com tendência de alta de outro, isso tudo inibe o investimento dos empresários que esperam o cenário clarear. Então, é de se esperar que o investimento ele arrefeça nos próximos meses, a despeito desse cenário positivo que a gente está vendo, de crescimento de consumo, né, de o varejo indo muito bem, serviços indo muito bem, mas esse cenário externo e interno na questão fiscal, eles prejudicam um ritmo maior de crescimento de investimento na economia brasileira. Agora, os prefeitos que vão assumir a partir de 1º de janeiro, né, não aqueles que foram reeleitos, mas aqueles que foram eleitos, né, eles devem chegar com muito gás, né, com muita vontade de implementar projetos, né? Qual é a dica, a orientação que você dá para eles? Pois é muito importante que os prefeitos estejam atentos à sua realidade local, né? Qual é o ritmo de arrecadação nos seus municípios, uma atenção muito grande com as despesas do município, né? Então, fazer uma avaliação criteriosa a respeito dos gastos, observar quais gastos que estão dando resultado, quais gastos que não estão, dar uma olhada na sua estrutura administrativa, para você equacionar a sua situação das contas públicas pelo lado das despesas, e aí, a partir disso, você identificar qual é o potencial que você tem do lado das receitas para fazer investimentos, políticas públicas, transferências de renda que sejam, que atendam às necessidades do seu município, né? A gente sabe que cada município tem uma realidade própria, então é muito importante que o prefeito conheça a realidade própria e fazendo esse ajuste, revendo gastos e projetando boas receitas para o futuro, tome as melhores decisões possíveis. Tá certo. Bruno, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia para você, ótima palestra. Muito obrigado, Luciana. Foi um prazer conversar com você e com todo o público da CBN Maringá. Nós é que agradecemos. Conversamos com Bruno Caraza. Ele é economista, colunista do jornal Valor Econômico, comentarista do Jornal da Globo e será palestrante aqui no Planeja Brasil.